literária, artística ou científica sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constitui a edição fraudulenta, pagará ao transgressor o valor de até 3.000 exemplares, além dos apreendidos. Este até foi justamente a inclusão. Penso eu também ter sido benéfico, porque, mais uma vez reitero, o dano tem que ser proporcional, né? A multa tem que ser proporcional ao dano gerado. Então, o até permite também ao juiz poder verificar, no caso concreto, o que seria, o que nós vamos aplicar. Então, permaneceu aqui os 3.000 exemplares, mas com essa flexibilidade. O artigo 104 não foi alterado, então passo já adiante. O artigo 105, ele procurou, aqui ao longo da exposição você conseguiu perceber, ele procurou condizer justamente com as terminologias, com as expressões utilizadas e que foram incluídas lá no início da lei autoral. O artigo 105 antes tinha a redação: a transmissão e retransmissão. E agora foi incluída a emissão, a transmissão e a retransmissão por qualquer meio ou processo e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares. Poderão, ao invés de deverão, ser imediatamente suspensas, e aí segue o mesmo critério. A emissão aqui, obviamente, tinha que ser inserida em razão justamente das alterações na terminologia, né? Por fio, sem fio, então tem que ser incluído. Poderão, o verbo para mim está perfeitamente correto, mais uma vez flexibilizando, dando essa possibilidade de não impor, e sim de verificar, adequar a situação concreta. O artigo 106, a única coisa que eu havia feito ressalva foi o que nós havíamos falado até, curiosamente, com o professor Eduardo Pimenta, é que o artigo 106 fala: a sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes e assim por diante. Aqui, e me desculpa porque eu não sou penalista, então, com todos os senões, mas me recordo, né, fui atrás, que justamente no processo penal, para eu conseguir propor uma ação envolvendo violação de direitos autorais, eu tenho que fazer a prova da violação. E se eu destruir isso, eu não tenho como provar. Então, eu não sei como é que seria uma redação adequada, não foi alterado nada, é só uma reflexão atual. Depois, acho que o professor Eduardo vai poder falar com mais acuidade ali. O artigo 107 foi alterado, e eu vou falar para vocês as alterações. O artigo 107, no caput, permaneceu o mesmo, diz o seguinte: independente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto do artigo 103, portanto, dos até 20 salários, e seu parágrafo único, quem? E aí, no inciso 1 e 2, nós tínhamos o quê? As medidas tecnológicas de proteção. E isso foi retirado da redação, inciso 1 e 2. E, obviamente, que o inciso 3 e 4 se tornaram inciso 1 e 2, e foi incluído uma alteração, um parágrafo único, dizendo que incorre na mesma sanção, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, quem por qualquer meio dificultar ou impedir os usos permitidos pelos artigos 46, 47 e 48, portanto, referentes ali às limitações ou utilizações livres, né, desta lei, ou a livre utilização de obras, emissões de radiodifusão e fonogramas caídos em domínio público, incluindo a divulgação de informações falsas sobre a gestão de direitos ou sobre a extensão de suas faculdades patrimoniais. Para mim está perfeito, inclusive a parte mais interessante nesse artigo, em termos de contribuição, no meu entender, foi justamente o suprimento ali, de tirar efetivamente ali as medidas tecnológicas de proteção, os DRMs, que já é uma tendência mundial comprovada que não funciona como medida de proteção efetivamente, né? Pode proteger interesses dos seus titulares, mas acaba ofendendo, por um lado, os aspectos dos usuários, que são consumidores, e, então, realmente é algo que é contraproducente. O artigo 108, ele não foi alterado, então não falo. O artigo 109 ele incluiu, na verdade, duas expressões: a representação
a execução ou a exibição públicas feitas em desacordo com os artigos 68, 97, 98, 99 e 99-A desta lei, sujeitarão os responsáveis a multa de até 20 vezes os valores de que seriam originariamente pagos. Vejam bem, aqui mais uma vez eles colocam uma flexibilidade para o aplicador na hora de colocar efetivamente o dano. Fica um pouco complicada ali a análise, né, para o 68, porque nós temos que remeter a leitura para esses artigos específicos. Mas não tenho maiores considerações a feito isso, para mim ele está ok. 110 não foi alterado, mas, quer dizer, foi alterado porque foi incluído o 110A e 110B. E talvez tenha um pouco de interesse para a manifestação silenciosa que teve aqui presente. 110A fala o seguinte: o titular de direitos autorais ou pessoa a seu serviço que oferece ganho, vantagem, proveito ou benefício material direto ou indireto para proprietários, diretores, funcionários ou terceiros a serviço de empresas de radiodifusão ou serviços de televisão por assinatura, com o intuito de aumentar artificiosamente a frequência da execução ou exibição pública de obras ou fonogramas específicos, estará sujeito ao pagamento de multa de até 20 vezes o valor da média mensal, apurada nos últimos 12 meses, dos montantes arrecadados pela entidade de gestão coletiva, correspondente em nome do titular da obra ou do fonograma executados, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei. Parágrafo único. Aplica-se a mesma multa aos proprietários, diretores, funcionários ou terceiros a serviço de empresas de radiodifusão ou serviços de televisão por assinatura que recebem ganho, vantagem, proveito ou benefício material direto ou indireto, com o intuito de aumentar artificiosamente a frequência da execução ou exibição pública de obras ou fonogramas específicos. O artigo 110b fala que o titular de direito autoral ou seu mandatário, que ao exercê-lo infringir a ordem econômica ou exercer manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social ou pela boa-fé, sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. Então, vocês podem verificar aqui uma intenção clara de combater essas práticas que são abusivas. E até foi muito curioso, porque havíamos, mais uma vez, vou evocando aqui o professor Eduardo Pimenta, porque o aumentar, mas também a pessoa pode querer diminuir para prejudicar, né? O abuso pode se revestir dessas duas formas. Então, talvez fosse interessante tentar incluir alguma terminologia como aumentar ou diminuir. Foi até uma sugestão muito igual que nós tivemos. Então, acho que é extremamente bem-vindo isso. Essas práticas abusivas devem ser efetivamente coibidas. O artigo 111, ele havia sido vetado, fala da prescrição da ação. Algo tormentoso, quantos artigos, quanta doutrina foi produzida e jurisprudência envolvendo justamente o prazo prescricional nas ações. A redação proposta no artigo 111-A diz o seguinte: a ação civil por violação a direitos autorais patrimoniais prescreve em 5 anos contados da violação do direito. Aqui, o primeiro momento, benéfico a fixação de prazo, evidentemente, até porque segue a linha, né, do nosso ramo civilista, não há problema nenhum. Eu só vejo complicado o restringir aqui, talvez, a violação só aos direitos patrimoniais. E os direitos morais, e as outrações, será que não seria oportuno já regrar isso tudo? É algo que também o Eduardo Pimenta já havia comentado. Então, mas no sentido benéfico, acho importante já fixar um prazo específico. Um receio que eu tenho, talvez, pela redação, embora seja óbvio para mim, mas talvez não tão óbvio na hora de interpretação, ou então, quando os advogados forem sustentar as suas teses, que o contados da violação quer dizer da violação efetiva, né? Não quando a pessoa tem a ciência, porque senão isso pode se eternizar. Então, eu não sei se não seria mais oportuno deixar bem óbvio isso com uma redação, porque senão daí daqui a 15 anos eu vou tomar ciência. Daí vai começar a contar meus 5 anos, né? Então, acho que seja oportuno, talvez, verificar isso. Vamos ver o que mais nós temos aqui.